E nesta semana, o Sidônio Palmeira completou 4 meses à frente da comunicação do governo federal, enquanto lida com a crise infindável do INSS. O chefe da SECOM tenta coordenar as relações dos aliados nas redes sociais sobre o assunto e também busca planejar os próximos passos. O presidente Lula reuniu líderes e ministros para discutir hoje o apoio ou não à CPMI do INSS, enquanto Sidônio traça ali a estratégia de comunicação até agora mal sucedida para este caso. A reportagem é de Luciana Amaral. Sidônio assumiu em janeiro, em meio à crise do Pix, e foi apresentado como uma renovação para a comunicação do governo. O ministro tem reuniões quase que diárias com Lula. Desde que entrou no governo, um dos focos de Sidônio tem sido unificar o discurso com ministros e assessores das pastas, o que nem sempre dá certo. Diante da ameaça cada vez maior de uma CPMI no Congresso para apurar as fraudes no INSS, governistas ainda batem cabeça para decidir se apoiam ou não o colegiado. Para a CNN, deputados da base relataram não ter recebido qualquer orientação sobre como lidar com o caso. Enquanto isso, a oposição ataca o governo, especialmente nas redes sociais. Pesquisa Quest aponta que o esquema foi o assunto mais discutido em grupos públicos de aplicativos de mensagens entre 21 de abril e 7 de maio. As publicações tinham alcance médio diário de 818 mil pessoas, com mais de 3 milhões e 600 mil mensagens. Não há nenhuma nebulosidade comunicacional, ao nosso ver, entre o que acontece nas decisões tomadas pelos diversos órgãos do governo, que vem atuando até a notícia que chega aos jornais e também à população de uma forma geral. Ao mesmo tempo, o governo segue com dificuldade para se fazer ouvir nas redes sociais. A aposta de Sidônio é mostrar Lula numa linguagem mais popular, travando um diálogo direto com a população. A avaliação de aliados de Lula é que Sidônio sabe onde está o problema na comunicação, mas que crises sucessivas atrapalham a implementação do trabalho. Ao mesmo tempo, consideram que programas importantes não foram bem explorados ou então acabaram envolvidos em algum problema, como o Pé de Meia, um programa de incentivo financeiro a alunos do ensino médio público. Depois da chegada do Sidônio, houve um esforço na tentativa de melhor coordenar a comunicação do governo, mas se mostra inócuo. De todo modo, ainda que em ritmo lento, o Planalto vinha recuperando popularidade desde a chegada de Sidônio. No início do ano, pesquisa Datafolha mostrava uma aprovação de 35% dos brasileiros, com a reprovação em 34%. Em fevereiro, a aprovação caiu para 24%, já a reprovação subiu para 41%. Em abril, antes da crise do INSS, a avaliação positiva tinha subido para 29%, a negativa recuado para 38%. Agora, há a possibilidade de que os índices sejam afetados pelo escândalo previdenciário. Além de Lula, alguns dos mais interessados nos números são os caciques do Centrão. A depender dos humores, vão decidir se caminharão ou não com Lula em 2026. Jussara, o Sidônio tem claramente uma estratégia, colocou essa estratégia em prática, mas a impressão que eu tenho é de que ele está sendo engolido, a estratégia dele, pela agenda, né? Por uma agenda negativa que ele não contava se deparar pela frente. Olha, Caio, são muitos os desafios do ministro Sidônio Palmeira. Primeiro que quando ele chega na comunicação, na Secretaria Especial de Comunicação do governo, ele tem uma missão de, inclusive, delimitar o espaço dele, de ganhar o poder dele. A gente lembra que o seu antecessor, o ministro Paulo Pimenta, tinha ali uma gestão muito criticada e, além disso, não tinha um controle total da comunicação. Inclusive com a área digital, com a interferência da primeira-dama Janja da Silva. E aí, o Sidônio, quando ele assume, ele tem esse papel, inclusive, de direcionar esses caminhos. E lembrando que, só para falar da área digital, das redes sociais, que o governo perde frequentemente o debate na internet para a oposição.
oposição. Então, esse era um desafio. Além disso, encontra um governo que tem as suas tensões ali e capitaneados por 2 ministros e que ajuda a escalar algumas crises. Por exemplo, a divisão entre Rui Costa, da área política, que é o ministro da Casa Civil, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Só para começar por aí. E aí, Sidônio chega com a missão de tentar dar um norte para o governo na comunicação, para tentar fazer o presidente Lula ser ali, de fato, o porta-voz do seu próprio governo, usando mais as redes sociais do presidente. Então, os desafios são muitos. Agora, tem toda essa dificuldade, porque ele tenta, olha, o caminho vai ser esse, só que aí as crises vão se acumulando junto com outro detalhe. O governo tem esbarrado na dificuldade de criar uma marca para essa gestão do presidente Lula, para esse terceiro mandato. Quando o presidente ele assume em 2023 com um discurso de reconstrução e, inclusive, retomar programas que foram interrompidos na gestão de Jair Bolsonaro. Então, a gente vê um relançamento do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, só que isso não teve o resultado esperado. Então, para você ver, eu estou citando aqui alguns dos problemas que Sidônio precisa lidar e tentar encontrar um novo caminho. Importante também que, mesmo programas que foram lançados, e aí a gente cita aqui o Pé de Meia, que paga uma bolsa para estudantes do ensino médio, isso também não teve uma popularidade, uma repercussão tão ampla. E, claro, isso tudo contribuindo com a falta de entregas, de novidades neste governo. Então, o desafio do Sidônio Palmeira é muito grande. Ele tem a sorte, neste momento, de ficar muito delimitado o seu papel. Ele é um marqueteiro, foi o marqueteiro da campanha do presidente em 2022. Quando ele chega no governo, ele tem, sim, o respaldo do presidente. Se a gente olhar a agenda do ministro Sidônio Palmeira, o que eu faço diariamente, ele está sempre em reuniões com o presidente Lula, às vezes mais de uma vez. Então, não há uma crise hoje em dia que não tenha a participação de Sidônio Palmeira tentando dar o encaminhamento. Enfim, é difícil encontrar esse caminho e ele também, Caio, só para concluir aqui e devolver para vocês, tem um grande desafio. O presidente Lula, ele tem pedido entregas, ele não quer mais lançamento, ele quer entregas. Entregue agora, eu não tenho mais tempo para lançar nada, não tenho mais tempo de vender promessa, eu preciso de entregas efetivas e aí esbarra, claro, nisso numa situação do próprio governo de conseguir criar essa agenda positiva de fazer entregas de fato para a população. Agora, Jussara, desde a primeira semana, desde antes do 8 de janeiro, a primeira semana de governo, eu gosto muito de cobrir reuniões ministeriais, porque ali é onde a gente capta ali a percepção de um ministro, de outro, o que o presidente falou. Enfim, eu adoro cobrir reunião ministerial, desde sempre. Só que nem eu com cocô. Cada um com a sua reunião. Não, porque você conversa com os ministros que participaram de uma reunião fechada com o presidente da República, e aí você consegue ter um termômetro médio da avaliação do governo sobre ele mesmo e das estratégias do governo até o próximo período eleitoral e para onde vai. Dito isso, na primeira semana do governo Lula, teve uma reunião ministerial, que eu obviamente cobri, escrevi sobre isso, que era justamente essa coisa, Jussara. Lula cobra entregas. E aí, no decorrer desses 2 anos e meio de governo, toda reunião ministerial, o que, vamos dizer assim, se vazava para a imprensa e para os repórteres, após uma longa reunião ministerial, era Lula cobra entrega. Presidente Lula cobra entrega. Só que você cobrar uma entrega na primeira reunião ministerial, ok. Na segunda, ok. Da terceira em diante, ou os ministros e o governo não estão obedecendo e respeitando a orientação do presidente, ou o presidente também não tem uma força política e uma autoridade para fazer com que entregue a ponto dele, o sujeito não está entregando, então eu vou trocar. Né? Porque a certo instante, eu falei, poxa, eu não aguento mais ouvir que o governo Lula que o presidente cobra entrega. Você começa a se ele é o presidente. Você começa a se perguntar o seguinte, será que os ministros não estão entendendo exatamente o que é o presidente? Porque, assim, uma coisa que está muito clara para mim muito claro que eu não consigo entender. Qual é a premissa do governo Lula? Porque as bandeiras são velhas. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, o Pé de Meia, apesar de ser um ótimo programa, estruturante, tudo mais, e importante, ele está ali focado num grupo, ele não é uma coisa geral, né? Mas a premissa do Lula, para mim, o que está claro até aqui, é
dialogar e atender um Brasil que não existe mais. Então, ninguém nunca vai conseguir entender o que ele quer, porque ele quer voltar ao passado. Ele quer que seus ministros entreguem o que o Brasil não quer mais. Sim. Então, que ministro que vai conseguir entregar isso? E para além disso, eu sinto ou uma falta de liderança, ou uma falta de autoridade, ou uma indisposição também, falta de energia, talvez até habilidade de conseguir liderar e cobrar e vamos. Porque se você lidera na primeira semana de 2023, se um ano depois o cabra não entregou nada, você troca. E Caio, eles estavam com a faca e o queijo na mão e a goiabada, né? Assim, o discurso político estava todo pronto, a pressão econômica, o Brasil estava crescendo, né? Tudo bem que tinha a questão dos juros, da inflação. A despeito dos juros, o Brasil cresceu, né? Tinha um nome que foi aceito pelo mercado, né? Com o Fernando Haddad. Cadê o Fernando Haddad? Cadê o Fernando Haddad? Ele é um homem forte da economia e o partido dele está vendendo ele como candidato para o ano que vem. Sim, para ele sair antes da... Exato. Então, assim, se o principal homem do ministério não consegue entregar o que o Lula quer, imagina os outros 37 ministros. Jussara? Olha, Caio, tem isso. E a gente, engraçado que eu estava conversando há pouco com uma fonte importante, que ele dizia o seguinte: além disso tudo, tem um governo sem orçamento, com uma pressão fiscal ainda por cima. Agora, em relação a essa capacidade de entrega, concordo com vocês. O presidente já falou que quer entrega e não quer mais lançamento, que é o ano da colheita. E aí concordo também totalmente contigo, Caio, que quando o presidente ele cobra, mas demora a trocar os seus ministros, mostra também uma inação dele em determinados momentos. Bem, se não entregou, não funcionou, por que não entregou? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da ex-ministra da Saúde, Anísia Trindade. Não é de hoje que a reclamação vinha nessa área. O presidente querendo entregas, vamos melhorar ali o Mais Médico, aí coloca o ministro Alexandre Padilha, que era da Secretaria de Relações Institucionais e assumiu o Ministério da Saúde, que é uma pessoa mais midiática, mas o fato é que o governo carece de uma marca, não conseguiu criar uma marca. E aí eu concordo também, talvez o próprio presidente Lula não esteja preparado para esse terceiro mandato, preparado no sentido de entender que o Brasil agora não é o Brasil lá de quando ele assumiu em 2003. E aí essa falta de entendimento faz um governo ali bastante sem rumo nesse sentido. Qual que é a marca? A gente está terminando, está quase chegando no segundo semestre de 2025, ano que vem já é um ano eleitoral, quer dizer, em março já começa a descompatibilização e até agora não há uma marca. Então, o desafio do ministro Sidônio é mais do que comunicar, é fazer que esse governo tenha uma marca.